aula de matemática. Bem, o tema da nossa aula de hoje é ângulos. Então a gente vai entender um pouquinho mais aí sobre os ângulos. Eu sou a professora Alessandra Ende e vou te acompanhar na aula de hoje. Bem, então você vai precisar para a aula de hoje, material lá, para você separar. Caderno ou folha para anotação, uma borracha, régua, esquadros, transferidor e compasso. Se você não tiver esse material, não tem problema, tá? Mas se você tiver já uma régua, ajuda para a gente determinar aí os ângulos, tá? E a gente vai utilizar também o transferidor, tá? Talvez você tenha um desse modelo aqui na sua casa, tá? Ou então aquele que é completo. Então, se você tiver esse material também, separa lá que a gente vai utilizar bastante hoje, tá? Então, anote lá no seu caderno, ângulos, a data de hoje, e a gente já volta para dar sequência na aula. Então vamos lá. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender o conceito de ângulo, relacionando com situações do dia a dia. Identificar e traçar a bissetriz de um ângulo, utilizando régua e compasso. E explorar as ideias de ângulos adjacentes, complementares, suplementares e opostos pelo vértice. Então a gente vai ver aí uns conceitos novos, ok? Então vamos lá para a nossa primeira ideia de ângulos. Bem, você já vem trabalhando um pouquinho com ângulos nos anos anteriores, mas o que significa o ângulo? Bem, eu trouxe aqui uma imagem de um sofá, né? E o que a gente observa de ângulos aqui nessa imagem? Bem, esses sofás mais novos, eles vêm com essa opção de reclinar, né? Então, quando você vai ver o folheto ou a propaganda da venda de sofá, você pode observar que eles colocam lá, inclinação de tantos graus. Então aí eu já tenho a ideia do ângulo. Tem sofás que inclinam 180 graus, ou seja, eles ficam totalmente retos, né? Tem alguns que não chegam a inclinar 180, mas inclina entre 150 e 180, né? Para ter um conforto ali na hora que você for deitar, assistir um filme, alguma coisa do tipo, certo? Então aqui, ó, eu já tenho uma ideia de ângulos no nosso dia a dia, em situação simples do nosso dia a dia. Então pense rápido agora. Em quais instrumentos ou objetos ou situações, né, do dia a dia você observa a presença de ângulos? Então eu quero que você pare um pouquinho, um tempinho aí e pense, onde é que eu tenho ângulos aí no meu dia a dia? Em que situação ou em que objeto? Vou dar um tempinho para você pensar e a gente já retoma.
E aí, conseguiu anotar algumas situações ou objetos? Vou trazer uma imagem para vocês aqui. Aqui, ó, eu tenho a imagem do quê? De um skate, né? De um skatista fazendo alguma manobra aí com o skate. Quando a gente tem algumas nomenclaturas, até na própria Olimpíada, né? A gente teve um destaque, né? Que foi a primeira vez que nos Jogos Olímpicos a modalidade do skate se fez presente. E a gente tem lá umas modalidades que tem o nome da manobra e termina com 180 graus, ou 360, ou uma volta, ou meia volta. Então aí, nessa prática já do skate, por exemplo, a gente tem também incluída a ideia do ângulo, tá? Então, continuando. Fotos. Se você perceber, tem algumas técnicas de foto que envolvem ângulo, né? A própria lente e tudo mais, mas eu estou pensando aqui somente na posição do fotógrafo, tá? Então, às vezes, tem alguns ângulos, né, em que a foto pode ficar melhor do que em outros ângulos, né? Não tem algumas pessoas, às vezes, que dão dicas, ó, o ângulo da foto desse jeito fica melhor do que você usar nesse ângulo e tal. Então, é essa a ideia, né? Então, na nossa fala já está incluída a ideia do ângulo, tá? Claro que a gente não vai se colocar numa posição exatamente de 90 graus ou de 85 graus. Mas a ideia do ângulo já está incluída até no nosso vocabulário. Aqui eu tenho uma imagem simples, né, do menininho aí com uma vara de pesca, mas eu também tenho uma ideia de ângulo aqui, que é a inclinação da vara, certo? Então pode ser que esteja relacionado aí a conseguir ou não, né, pescar mais ou menos peixes, eu não sei. Mas aqui no próprio movimento, né, com a vara de pesca, eu também tenho uma certa angulação, tá? Então, o que é ângulo, de fato? Então, o ângulo é a região resultante da inclinação formadas por duas semirretas. Nossa, professora, eu já me perdi. Então, vamos lá. É a região resultante da inclinação formada por duas semirretas. Então, aqui, ó, eu tenho uma semirreta. Aqui eu tenho outra semirreta. Essas semirretas partem do mesmo ponto. Qual é o meu ponto? O ponto O, tá? Que é o O de origem, nesse caso aqui. Ou por dois planos que partem da mesma reta. Então, vamos primeiro observar os segmentos, tá? Então, eu tenho duas semirretas, partindo da mesma origem. Então, o ângulo é a região resultante da inclinação. Como assim a região? Então, eu tenho essa região interna, né, que é resultante dessa inclinação das duas semirretas, e tenho essa região externa. Então, o ângulo é tanto referente à região interna, quanto referente à região externa. Então, conforme eu movimento essas duas semirretas, eu estou fazendo uma inclinação com elas, certo? Então, eu vou formar ângulos tanto na parte interna dessa inclinação, quanto na parte externa, que são chamados ângulos internos e ângulos externos, tá? Então, às vezes a gente representa somente por aquela marcação aqui, mas não é só aquela marcação que representa o ângulo, tá? É toda a região delimitada por essas duas semirretas, ok? Eu posso também, ó, essa marcação aqui, eu posso também ter a angulação formada por dois planos que partem de uma mesma reta. Então aqui, ó, eu tenho dois planos, tá? O que está em vermelho e o que está em laranja. Entre eles, ó, eles são construídos a partir de uma mesma reta, certo? Então eu tenho uma angulação também entre esses planos, que eu posso muito bem observar em situações do dia a dia, por exemplo, na construção de telhados. Eu posso observar essa situação, né? Colocando numa analogia aí com o nosso dia a dia, né? Então, a angulação do telhado, eles são formados lá por duas telhas, então é como se eu tivesse ali a angulação de dois planos, certo? Então, vamos lá. Classificação dos ângulos. Tem alguns ângulos que têm uma classificação específica, né? Até mesmo para referência, né? Então, a gente quer construir um ângulo de 80 graus. Então, a gente pode partir do ângulo de 90, que é o ângulo chamado de ângulo reto. Tá aqui, ó, o ângulo de 90 graus, que ele formam, as semirretas são perpendiculares, certo? Ou chamadas também de ortogonais. Aí eu tenho o ângulo, né, que é um ângulo, observe que essa abertura, né, é menor que essa daqui.
Ou seja, eu sei que esse ângulo já é um ângulo menor que 90. Então, por isso que eu falo que esses ângulos que têm os nomes específicos, eles servem para a gente como referência. A partir daquele eu vou conseguir determinar o outro, tá? Então, aqui eu já sei que é um ângulo menor que 90. E os ângulos menores que 90 graus, eles são chamados de ângulos agudos, tá? E aqui, ó, eu tenho um ângulo, ó, notoriamente maior que esse. A abertura é maior, né? Então, o que isso significa? Que é um ângulo maior que 90 graus. E o nome que a gente dá para ângulos maiores que 90 graus? Ângulo obtuso, certo? Então, continuando lá. Quais são os instrumentos que a gente utiliza para medir ângulos? A gente tem vários instrumentos, até alguns que são criados especificamente para alguma finalidade, como na indústria automobilística, mas o que a gente mais utiliza na escola, em sala de aula, é o transferidor, né? Aqui eu tenho um transferidor tamanho família, né? Então, esse transferidor, posso tanto ter ele até 180 graus, ou eu posso ter ele completo, que dá uma volta de 360, que é esse, né? Que você pode ter aí na sua casa, que é esse daqui, né? Ou então ele completo, que daí dá a volta completa, certo? Então, esse instrumento é o que a gente mais reconhece como o instrumento de medir ângulos. Aqui eu também tenho, ó, o goniômetro. Esse é um outro instrumento também utilizado para medir ângulos, né? No caso, ele vai medir aí a articulação, né, de um braço, por exemplo, que nem está se medindo aqui. Então, é muito utilizado por fisioterapeutas, por exemplo, né, para medir a angulação que está acontecendo aqui, ó, porque fica muito mais difícil utilizar um transferidor ali. Esse instrumento já mede para mim com mais facilidade. Então, aqui a gente vai utilizar o transferidor agora. Então, se você separou lá, pegue ele porque a gente vai utilizar. Se você não tem, então observe como é que a gente vai fazer as construções, né, com o transferidor, e daí depois você tenta reproduzir quando você conseguir aí um transferidor, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, construa dois ângulos. Então, eu quero que você construa aí dois ângulos. Um ângulo obtuso e um ângulo agudo. Então, quem não tem transferidor pode fazer essa parte aqui, ó, de construir um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Porque eu tenho como referência o ângulo reto, que é o ângulo de 90. Então, o ângulo agudo, menor que 90. O ângulo obtuso, maior que 90. E quem tem o transferidor, eu peço que também registre quantos graus mede cada um. Então, vamos lá? Construa lá esses dois ângulos, qualquer medida, desde que um seja agudo e outro seja obtuso, tá? Meça esses ângulos, anote lá a medida deles, e a gente já volta para construir um aqui juntos também.
Então vamos lá para a construção, né, de um ângulo agudo, de um ângulo obtuso? Então eu vou usar essa parte aqui do meu transferidor para primeiro construir o meu ângulo, tá? Então eu vou começar pela construção do meu ângulo agudo. Então eu preciso de duas semi-retas de mesma origem, tá? Então agora aqui eu vou traçar uma outra semi-reta. Então tá aqui, ó. Eu tenho o meu ângulo, tá? Que é tanto a região interna quanto a região externa, tá? Então eu vou medir, até é bom apresentar, né, na solicitação, eu quero a medida do meu ângulo interno, tá? Então eu posso também, já aproveitando, nomear, né, dar o nome a algumas informações aqui do meu ângulo. Então eu tenho a origem, eu posso chamar aqui de semi-reta, né, OA, ou segmento OA, perdão, porque aqui vai ser um tamanho só, né? Aqui, OB, eu posso colocar nomes. O que eu vou estar me referindo aqui? Ao segmento, ao ângulo AOB, certo? Então, quando eu for dar nome a esse ângulo, é o ângulo AOB, é o ângulo agudo AOB, certo? Então, aqui eu tenho o meu ângulo agudo. Então, agora eu vou fazer a medição dele, tá? Então, o que eu tenho que me preocupar primeiramente? Descobrir onde está a marcação do centro aqui do meu transferidor. Então aqui eu vou fazer a marcaçãozinha aqui porque ele não está bem delimitado. Então o que eu faço? Com essa minha marcação do meio aqui do centro, eu vou colocar ele bem em cima da minha origem, alinhado com um dos meus lados do ângulo, ou seja, uma das semi-retas, tá? Então aqui agora eu vou observar onde que foi essa abertura, ó. Eu tenho, se eu tivesse que construir ele exatamente assim, não ia sair. Aqui saiu bem exato, ó. Eu tenho duas marcações possíveis ali, ó. Tá? De 130 graus e de 50 graus. Bem, eu tô vendo que ele é um ângulo agudo. Faz algum sentido eu fazer uma marcação ali de 130 graus para a parte região interna? Não faz, né? Possibilidade aqui, então, é de 50 graus. Então, eu estou olhando para os números que estão na linha de cima, caso o seu transferidor também tenha essas duas aí, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou representar só essa linha aqui e vou marcar, repetindo aqui que eu já esqueci, gente, 50 graus. Então, essa é a minha medida, né, do ângulo interno aí dessa representação, né? Do ângulo AOB tem medida 50 graus. Posso escrever assim também, né? AOB, com esse acento no O para me referir ao ângulo, né? Que eu estou falando do ângulo AOB, tem medida igual a 50 graus, certo? Então agora, vamos construir o nosso ângulo obtuso, tá? A gente já sabe que o ângulo obtuso é um ângulo que tem medida maior que 90 graus. 90 graus, né, é aquela medida em que as semi-retas são perpendiculares. Então, agora eu vou ter que fazer um ângulo com uma abertura maior. Então, aqui eu tenho minha semi-reta. Aqui eu tenho outra semi-reta de mesma origem. Posso nomear esse meu ângulo, vou nomear diferente agora. COD. Tá? COD é o meu ângulo obtuso. Quero saber a medida dessa abertura aqui. Então, novamente, eu vou posicionar a minha origem com a minha origem aqui, com o meu centro, com o centro aqui do meu transferidor. Ó, alinhei aqui, ó, bem no meio, com a minha origem. E agora eu vou observar aqui onde é que ele está marcando. Então, aqui, ó, ele está marcando 50 ou 130. Qual abertura será que é? 50 ou 130? Eu sei que esse ângulo é um ângulo maior que 90 graus. Então, não faz sentido eu anotar 50 graus, né? Então, olhando para a linha de cima, ó, qual foi a abertura dele? 130 graus, tá? Então, aqui, esse meu ângulo, COD,
mede 130 graus, certo? Ah, então, professor, o que é essa medida aqui abaixo de 50, os 50 graus, no caso? Caso eu fizesse o meu ângulo aberto para o outro lado, aí sim eu olharia para as linhas de baixo, tá? Então, essa é a diferença. E outra coisa, observem que os 130 e 150 somados resultam em 180. Então, aqui vão ser os ângulos complementares e suplementares, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, aqui, ó, eu tenho dois exemplos, né? Um de um ângulo agudo, de medida 50 graus, e um de um ângulo obtuso, de medida de 130 graus, ok? Então, vamos dando continuidade ali à nossa aula. Então, agora, ângulos adjacentes, tá? Então, o que são ângulos adjacentes? Ó, dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum. Então, ele possui o mesmo vértice, né? Ou seja, a origem aqui, né? Que está demarcada pela letra O. Então, eu tenho a mesma origem desses dois ângulos. Ó, eu tenho o ângulo COB e tenho o ângulo BOA. Eu tenho dois ângulos. O que esses ângulos adjacentes, qual é, né, a característica do ângulo adjacente? Ele tem uma semirreta em comum. Essa semirreta está tanto para o ângulo COB, quanto essa semirreta também está para o ângulo BOA. Então, essa é uma característica dos ângulos adjacentes, tá? Eles estão exatamente lado a lado e são separados por uma semirreta, de mesma origem que os dois ângulos, tá? Então, ele não tem pontos internos em comum. Observe que essa área aqui, parte interna do ângulo, que está em rosa, está justamente rosa para mostrar que ela não tem pontos em comum com a parte que está em azul, né? Elas são realmente separadas, essas duas regiões, por essa semirreta, né? Que eu posso dizer que ela é semirreta OB, ok? Então vamos lá, essa é a característica dos ângulos adjacentes. Agora, a bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo é semirreta com origem no vértice e que divide o ângulo em dois ângulos adjacentes de mesma medida. Bem, então ela é uma semirreta com origem no mesmo vértice, no mesmo ponto de origem, e divide esse ângulo, né, que está sendo formado aqui, em dois ângulos de mesma medida. Ou seja, essa semirreta corta o ângulo original em dois ângulos de mesma medida, tá? Então, essa é a bissetriz de um ângulo. Então, se eu tenho um ângulo lá de 60 graus, traçar uma bissetriz, a bissetriz vai dividir esse ângulo de 60 em dois ângulos de 30 graus, certo? Então, aqui, ó, é um outro exemplo. Os pontos, né, dessa bissetriz, os pontos que distam, né, da bissetriz para um dos lados do ângulo é o mesmo, a distância, né? A distância desse ponto até o ponto da bissetriz é o mesmo. Então, a distância aqui, por isso que falam pontos equidistantes. Equi de igualdade e distância. Então, eles têm a mesma distância. Então, qualquer ponto que eu pego aqui de um dos lados do meu ângulo e pego aqui do outro lado do meu ângulo, eles vão estar à mesma distância, né, da minha bissetriz, certo? Então, agora, ó, eu vou mostrar aqui para vocês a construção de uma bissetriz utilizando a régua e compasso. Então, observe que, primeiramente, o que foi realizado aqui? Foi construído um ângulo, esse ângulo é um ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus. Agora, com o compasso, ó, a ponta seca dele bem no vértice, foi demarcado aí uma abertura, tá? Então, ó, a gente marcou tanto um dos lados do ângulo quanto o outro lado do ângulo também. Agora, com a ponta seca, onde essa marcação cortou os lados, ó, eu vou continuar fazendo uma marcação, tá? O que acontece com essa marcação? Elas se cruzam, né? Tanto quando eu fiz com a ponta seca aqui, do compasso, quando eu fiz com a ponta seca ali. Então, observe que onde elas vão se cruzar, vai ser exatamente o ponto que vai cortar aí a bissetriz, tá? A bissetriz, então, parte da origem, ó, tá vendo que com a régua a gente tá marcando ali a origem, e ela vai até ali, né, como é uma semirreta, ela é infinita, mas ela corta exatamente no ponto onde aquelas duas linhas ali de marcações aconteceram, tá? Então, para eu marcar uma bissetriz ou para eu marcar uma semirreta, o que eu preciso? Eu preciso de dois pontos, certo? Então, eu vou repetir aqui a construção, tá?
Então, eu preciso de 2 pontos para traçar uma semirreta. Então, eu tenho um ponto já que é a origem. Então, eu vou precisar construir outro ponto para daí eu traçar minha bissetriz, né? A semirreta da bissetriz. Então, novamente, ó, ponta seca lá na origem, com o compasso. Marquei, fiz uma abertura com o compasso, marquei um dos lados e com essa mesma abertura marquei lá o outro lado. Agora, com a ponta seca nessa marcação, onde cruza, né, com os lados, eu fiz outra marcação até o ponto em que essas duas marcações ali, ó, se cruzam, ó. Esse xizinho ali, vamos dizer assim, é o momento em que elas se cruzam. Agora, essa intersecção aqui, entre essas duas marcações, eu tenho um ponto. Agora, eu tenho o que eu preciso, que é o ponto da origem e esse ponto aqui. Então, eu consigo, assim, traçar a minha bissetriz. Ou seja, ela está dividindo esse meu ângulo, que era o ângulo original ali, em 2 ângulos de mesma medida. Certo? Ó, tá aí traçada a bissetriz. Tô dando continuidade lá. Verdadeiro ou falso, tá? Vamos assinalar aí se essas informações são verdadeiras ou falsas. Eu vou dar um tempinho para você registrar as principais informações ali, ó. Todo ângulo com medida maior que 90 é chamado de agudo. Então anote ali, maior que 90, ângulo agudo. Agora no segundo, ângulos adjacentes são aqueles que estão juntos, colados, um ao lado do outro. Bissetriz divide o ângulo em 2 ângulos de medidas iguais. Então coloque lá, bissetriz, ângulos de medidas iguais, para depois assinalar se é verdadeiro ou falso. Todos os pontos pertencentes à bissetriz têm a bissetriz de um ângulo, são equidistantes aos lados que formam este ângulo. Anote lá então, ó, bissetriz, pontos equidistantes do ângulo. Tá? Eu vou dar um tempinho aí para você fazer esse registro, colocar as suas alternativas, se é verdadeiro ou falso, e a gente já volta para conferir. Vamos lá. Todo ângulo com medida maior que 90 é chamado de ângulo agudo. O ângulo agudo é o ângulo menor que 90 graus, né? A medida do ângulo agudo. Então, essa primeira alternativa é falsa. A segunda,
ângulos adjacentes são aqueles que estão colados, né, juntos, um ao lado do outro. Exatamente isso que quer dizer a palavra adjacente, né? Lado a lado. Então, essa é verdadeira. A bissetriz divide um ângulo em dois ângulos de medidas iguais. A gente acabou de verificar ali uma construção, né, da bissetriz. E ela realmente divide um ângulo em duas medidas iguais. Verdadeiro. Todos os pontos pertencentes à bissetriz de um ângulo estão equidistantes dos lados que formam este ângulo. Ou seja, se eu tenho um ponto lá na minha bissetriz, a distância que ela está de um lado do ângulo é a mesma que ela vai estar do outro lado do ângulo. Então, essa daqui também é verdadeira, certo? Estou dando continuidade lá. Agora a gente vem para os ângulos complementares, né? Então, o que significa os ângulos complementares? São ângulos adjacentes, ou seja, ângulos lado a lado, né? Cuja soma de suas medidas é 90 graus. Então, aqui eu tenho dois ângulos adjacentes, ó, o verdinho aqui e o lilás. A soma desses dois ângulos tem que resultar 90 graus para eu poder classificar eles como ângulos complementares. Caso contrário, eles não vão ser ângulos complementares, tá? Agora, então, pense rápido. Qual é a medida do complemento de um ângulo de 74 graus? Então, eu já tenho um ângulo de 74 graus. Então, quanto que é a medida que falta para 90 graus? Vou dar um tempinho rápido para você e a gente já volta. Então, conseguiu descobrir qual é o complemento de 74 graus? Bem, complemento de 74 graus, basta eu calcular 90 graus menos 74, eu vou saber quanto que falta. Faltam 16 graus para fechar o 90, ou seja, para se tornar medidas, né, de ângulos complementares, ok? Então, o que significa? O 16 é um complemento do 74, assim como o 74 é um complemento do 16, certo? Ou seja, os dois juntos totalizam 90 graus. Então, vamos lá, ângulos suplementares agora. Então, são ângulos adjacentes, ou seja, que estão lado a lado, né, que são separados por uma semirreta de mesma origem, e a soma de suas medidas é igual a 180. Ou seja, se eu somar esses dois ângulos, vai me resultar em 180 graus, tá? Observe que as duas semirretas, ó, elas não estão por mesmo sentido, elas estão em sentidos opostos, tá? Uma está para lá e outra está para cá, justamente porque é aí que forma um ângulo de 180 graus. Ó. Vamos supor que essas duas canetas aqui, elas têm uma angulação, tá? Aqui eu tenho uma angulação. Se eu fizer a abertura total aqui, né? O que aconteceu? Ficou 180 graus, que também é conhecido como ângulo raso. Né? O ângulo raso, cuidado, não é o ângulo de 0 graus. O ângulo de 0 graus seria o ângulo que estariam sobrepostos. Ó. Aqui eu tenho uma angulação, aqui, quando ele se sobrepõe, né, a semirreta se sobrepõe, aí eu não tenho nenhuma abertura mesmo. Aí é o ângulo de 0 graus. Tá? Agora aqui é um ângulo de 180. E a volta completa, o ângulo de 360 graus. Então, repetindo, então, ângulos suplementares são os ângulos que a soma deles é igual a 180. E complementares, a soma deles é igual a 90. Certo? Então, agora é a sua vez. Observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas de x e y indicadas. Então, aqui, ó, eu tenho uma imagem, né? Nessa imagem tem ângulos suplementares e ângulos complementares. Mas eu quero que você observe os suplementares. E aí você vai ter que determinar essa medida do ângulo x e essa medida do ângulo y. O ângulo x, ele é suplementar a quem? Né? Ou seja, ele mais quem que dá 180 graus? O ângulo y, ele é suplementar a quem? Ou seja, o y mais quem que dá 180 graus?
Vou dar um tempinho para você observar bem essa imagem e colocar aí os valores de x e de y. E aí, conseguiu determinar os valores de x e de y? Então vamos lá. Quem é suplementar a x? É o 50, né? Porque o x mais 50 dá aquele ângulo raso, ou seja, o ângulo de 180 graus. Quanto tem que ser x que somado com 50 dá 180 graus? Bem, o x vai ter que dar qual o valor? X é igual a 180 menos o 50. Então, resulta para x 130 graus. Porque o 130 mais 50 me resulta no 180, certo? Agora aqui, ó, quem quer suplementar ao y é o 100 graus. Então, 100 graus mais quanto que dá 180? Essa é mais rápido, né? Então, aí o y vai ser igual a 80. Ou posso pegar o 180, subtrair o que eu já tenho, que é o 100, que eu vou obter o que falta, que é o 80. Certo? Então, 100 mais 80, 180 graus. E agora, por último, os ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice sempre serão congruentes. O que significa congruência? De mesma medida. Então, aqui, ó, eu tenho duas retas que estão se cortando ali, tá? Elas se cortam num ponto aqui, né? Que a gente pode determinar esse ponto aí como chamado de vértice também, tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho o vértice. Formou um ângulo aqui, esse ângulo laranja foi formado com esse corte das duas retas. E aqui, oposto a ele, também eu tenho um ângulo, observe que ele também está em laranja. Por quê? Aqui eu tenho dois ângulos que são opostos pelo vértice, certo? É como o próprio nome diz, opostos pelo vértice, tá? Eles estão um de cada lado, ou em lados opostos, né, em relação ao vértice. A mesma coisa acontece com o verde aqui, ó. Então eu tenho o ângulo y, que ele é oposto ao ângulo x, oposto pelo vértice, tá? Então aí eu tenho a ideia de ângulo oposto, ou ângulos opostos. E a principal característica é que esses ângulos opostos, eles são de mesma medida. Cuidado, tá? Quem que é o oposto a B? É o A. Então a medida de B é igual à medida de A. Mas a medida de B não é igual à medida de x, tá? A medida de x é igual ao seu oposto, que é a medida de y. Tá? Então eu tenho dois pares, ó, de ângulos que têm a mesma medida. Ou seja, A é igual a B e y é igual a x, certo? Em graus, né? Em medida. Então agora é a sua vez, ó. Observe a figura abaixo e dê as medidas de x e y indicadas. Então, com essa ideia aí do ângulo oposto, né? Estabeleça aí qual é a medida de x e de y indicada. E além da ideia do ângulo oposto, você vai precisar da ideia dos ângulos suplementares também para poder completar essa resolução. Vou dar um tempinho rápido para vocês e a gente já volta.
Então vamos lá para a nossa resolução? Então observe lá, eu tenho um ângulo de 80 graus. Ele é oposto pelo vértice ao ângulo de x, de medida x, né? Então o que acontece? Eu posso já concluir que o ângulo x, né, como os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, eu posso dizer que o valor de x é 80 graus também. Agora, observe que o x ele é suplemento do y, ou o y é suplemento do x, tanto faz a ordem. Ou seja, tanto para esse lado como para esse aqui também, né? Porque o y aqui são a mesma medida, né? Porque eles também são opostos pelo vértice. Então, o que acontece? Aqui eu já tenho que é 80. Quanto falta, então, para 180 graus? Essa é a ideia que a gente tem que pensar. Então, o x já é igual a 80, que sai de imediato, ó. Então, 180, subtraindo o que eu já tenho, que é 80, que é o valor do x, eu vou obter quanto falta, né? Ou seja, o valor do y, que é 100 graus. Então, aqui é 100 graus e ali também, aqui é 100 graus e aqui também é 100 graus, ok? Então, vamos lá. O que nós vimos na aula de hoje? Então, a gente relembrou, né, a definição de ângulo e como medi-lo utilizando o transferidor. Nós vimos a definição de bissetriz e como traçá-la utilizando a régua e compasso, né, como a gente fez ali, traçou a bissetriz utilizando a régua e compasso. E os significados de ângulos adjacentes, ângulos complementares e ângulos suplementares e opostos pelo vértice. Então, olha quanta coisa a gente viu na aula de hoje. Então, recapitulando lá, nós vimos ângulos opostos pelo vértice, que foi o último, ângulos suplementares, ângulos complementares e a bissetriz de um ângulo. Bastante coisa, né? Então, o mais importante aí também refere-se à construção que nós fizemos, porque o trabalho com essa construção vai dando uma maior noção, né, do ângulo, a abertura do ângulo ou o valor aproximado desse ângulo também, ok? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e eu te espero na próxima. Até mais!